né? Como eu digo sempre, não pense isso, pense nisso. Diálogo é pense nisso. O modo autoritário é pense isso. Né? E nesse sentido, claro, isso faz com que a outra pessoa precise apenas e tão somente se submeter. É. Né? E, claro, dentro disso, o diálogo permite que a gente crie, invente, né? Seja capaz de trazer à tona aquilo que ainda não conhecia. Aham. Pessoas com excesso de certezas, elas são muito limitadas. Uma das coisas que, vez ou outra, Igor, me chateia é quando eu encontro alguém depois de 4, 5 anos e a pessoa diz para mim assim: Nossa, Cortella, você não mudou nada. Eu também não gosto, não. Olha, eu não quero mudar todas as coisas, porque não são todas elas que têm que ser mudadas. Mas Mas nada. nada, né? Você não pensava assim quando a gente casou. Bom, eu digo sempre, mas é que quando nós casamos eu era sem você e passei a ser com você depois que assim ficamos. E aí eu fui capaz de alterar minha maneira de pensar. Posso, porque mudei, pensar pior? Claro. Sim. Por isso que eu preciso de outras pessoas para também elas me polirem. Aham. Pensar pior, né? E aí, sobre essas certezas da vida, tem algumas que nos dão um certo nível, às vezes até um bom nível de segurança, no fim das contas. E aqui eu posso citar, por exemplo, as pessoas que são muito religiosas e elas têm algumas certezas sobre a existência de Deus, sobre a vida após a morte, sobre a existência, a possibilidade de falar com quem com quem não está fisicamente aqui entre nós. Mas isso pode servir para que a gente tenha uma vida um pouco mais suave, porque assim, a certeza da finitude, ela ao contemplarmos, ela é um tanto, assim, ela tem o potencial de ser dolorida, né? E quando a gente coloca nessa equação a possibilidade de uma continuidade, isso nos dá ali um certo alívio, né? Mas ainda assim é uma coisa que a gente não pode, a menos que seja através da fé, a gente não pode ter essa certeza, não foi cientificamente comprovado, qualquer coisa assim. Mas essa seria uma certeza que traria a nós, seres humanos, além de um certo alívio, um caminho para um sentido para a nossa vida, que é outra coisa que a gente busca sem cessar também, não é? É gostoso porque eu tenho um livro chamado Deus nos Livre, que é um livro sobre religião, religiosidade, espiritualidade. E ele se inicia com uma frase muito desafiante de um teólogo. É muito intrigante a frase. A frase é: não existisse Deus, não existiriam os ateus. Não existisse Deus, não existiriam os ateus, porque a frase tem muitos sentidos. Né? Seja a ideia de criação, seja a ideia de que a hipótese, para poder ser negada, ela tem que ser admitida. Né? E nesse sentido, a ideia de religião, há uma frase que eu uso com frequência, até há muito tempo: religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não Assim, tem em tonto em todas tudo as quanto é áreas. coisa. No entanto, nós temos uma certeza, que você lembrava agora, da nossa finitude, e nós não queremos que a nossa vida seja banal, fútil, descartável, inútil. Eu digo sempre que posso, né? A morte, para mim, ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. Eu sei que eu tenho menos dias para viver do que o número de dias que já vivi. Vou fazer 72 anos, portanto, isso significa o quê? Eu não viverei o momento que não vai acontecer. Né? A filosofia antiga dizia: não tema, né? Epicteto dizia isso: não tema a morte, isso volta, né? Porque ela vai estar com você, mas você não vai encontrá-la. Né? Havia várias coisas ligadas. Epicuro também traz pensamentos nessa direção. Né? É uma sombra que te acompanha desde que você nasce, mas que vai ao teu lado. Um dia ela te encontra. O Woody Allen tem a melhor resposta que eu já vi. Ele diz: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ora, evidentemente que a religião, ela não é algo que vem à tona apenas por causa da nossa mortalidade. Ela vem porque nós somos desamparados. Isto é, nós precisamos imaginar, primeiro, que existe alguma razão para viver e deixar de viver. E segundo, que nós não estamos sozinhos. Que há todo um conjunto de forças que são anteriores e superiores a nós que podem nos auxiliar.
Os deuses greco-romanos eram deuses que eram capazes da bondade e da maldade. Nós lidamos com algumas das religiões ocidentais com a noção de uma força divina bondosa com uma força maligna maldosa, né? E que essas forças elas estão sempre em movimento. Mas tudo isso resulta de algo que é muito expressivo, né? Nós somos frágeis e nós temos uma dificuldade. Nós não apenas vamos morrer, mas a gente sabe que vai fazê-lo. Por isso que crianças são mais fortes do que nós nisso, porque uma criança vira assim, fala assim, pai, quando você morrer, quem vai ficar com a tua cadeira? E a gente corrige a criança e diz, filha, não é quando que diz, é se. Claro que não é se. É quando. É quando. Ora, nesse sentido, o mortal estar morto não é alguma coisa que deveria nos surpreender. Sim. No entanto, nos surpreende sempre. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpe, porque ele tem um tempo que não é tão longo, mas ele serve. Qual é a diferença entre ciência e religião e filosofia? A ciência, ela busca os comos. A religião e a filosofia, em grande parte, os porquês. Eu vou te dar um exemplo. Estou eu sentado aqui agora dialogando contigo e eu não quero que o que eu vou dizer aconteça. Mas eu estou dialogando aqui contigo e eu tenho um infarto agora fulminante e caio. A primeira coisa que acontece aqui é um espanto. Sim. O espanto é o que aconteceu. Segundo, você se levanta de onde está, vem até mim, me sacode e diz uma frase estranha que é volta. Bom, para onde fui? Eu estou aqui. Não estou. Volta. E aí você me balança e eventualmente até me dá de leve uns tapas para ver se eu retomo. E aí eu não volto. Aí chama-se um médico, o médico vem, constata o óbito e diz assim, doutor, por que ele morreu? Ele diz, sabe o que é? O coração é um músculo e ele não pode ter nenhum tipo de esforço excessivo. E quando ele tem um esforço excessivo, ele fica fibrilando e ele rasga e produz ali uma ferida e isso leva a um descompasso. Digo, não, o senhor não entendeu a pergunta. Eu não perguntei como ele morreu. Eu perguntei por quê. Ele diz, então, o coração é um músculo. Se ele sofrer um esforço hiperdimensionado, ele pode ter algum tipo de ruptura, né? E isso produz um dano e o falecimento. Eu falei, não, o senhor não entendeu. É por quê? Ora, a ciência lida com os comos, a arte, a filosofia, a religião lidam com os porquês. Nesse ambiente que nós estamos, especialmente na mesa, você tem uma série de manifestações daquilo que é criação humana. O Romain Rolland dizia, criar é matar a morte. A criação é a morte da morte. A única maneira de nós enfrentarmos a nossa finitude é nós sermos capazes de criar o que ainda não existe. Daí que a arte o faz, a filosofia o faz, a religião o faz. A ciência tem o seu caminho. Nós precisamos dos 4 movimentos, né, para que a gente componha. Agora, será a religião uma marca da nossa fraqueza? Não, da nossa fragilidade. Né? Todas as pessoas têm religião? Não necessariamente. Muita gente tem religiosidade. O exemplo que eu mais dou, aparece até, né, em alguns livros, é você que é do Rio de Janeiro, no final do domingo, no Arpoador, há um pôr do sol inacreditável. Pessoas se colocam na beira do mar, ali no Arpoador, e aplaudem o sol. Bater palma para o sol é uma forma religiosa? Não, mas é uma forma de religiosidade, isto é, de reverência à vida. Afagar um gato. Quando eu entrei aqui hoje para o diálogo contigo, lá estava um gato sentado ao lado no sofá. Né? Esse gato, Flau, está ali sentadinho. Como nós tivemos gatos também, um idêntico a ele chamado Flan. Né? Cada vez que o gato pulava no colo e quando ele se esfregava em você, aquilo dava uma sensação de vida em que a gratidão vinha. Há pessoas que transformam a reverência à vida e a gratidão num culto coletivo, com normas, ritos, textos, movimentos responsáveis. O nome disso é religião. Não tem como ter religião sem religiosidade, mas é possível ter religiosidade sem religião. Diz assim, no que você acredita? Na vida que a vida vale, que tem importância. Você acredita que alguém criou? Esse passo, diriam alguns, não dei. Eu sei que a vida aí está.
E é indiferente para mim se ela foi criada ou não. Eu sei que ela está e tem que ser cuidada e protegida. Eu gosto de cuidar da vida e gosto de por ela ser cuidado. Eu vou encontrar um nome para a fonte da vida? Essa é uma possibilidade. Alguns dizem. E depois que eu deixar de ser, alguma coisa fica? Bom, aquilo que em mim não é mortal. E o que não é mortal em mim? Meu trabalho, minha convivência. Ledo Ivo, um estupendo poeta alagoano, ele dizia: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Nesse sentido, religião tem seu lugar, a religiosidade está presente na nossa convivência. Eu até hoje, você falava do teu pai, meu pai também teve Alzheimer, faleceu, e ele começou com Alzheimer com 54 anos de idade. Nossa, jovem. E nós notamos que ele estava ficando com algum tipo de disposição diferente num jogo de truco. Ele era um grande jogador de truco e, de repente, há uma jogada que não se faz no truco, quem joga sabe, que é você trucar quando você está com 11 pontos. Se você trocar com mão de 11. Ele trocou na mão de 11. E nós pensamos que ele estava brincando. Continuou o jogo, ele trucou outra vez. Falou, tem alguma coisa. Pois bem, por que eu estou te contando isso? Porque, evidentemente, que ele me faz falta. Uma das coisas boas da vida é você, quando se for, fazer falta. Ficar é fazer falta. O Igor faz uma falta danada. Se ele estivesse aqui. Pois bem, uma das coisas que eu faço até hoje é quando eu vou tomar, por exemplo, uma taça de vinho, um gole de cerveja, alguma coisa que sirva para comemoração e não só para necessidade, como é o caso da água, é levantar a taça ou o copo e brindar. Isso é religião? Não. É religiosidade, é reverência a quem também, né, participou comigo, né, da vida. Nessa hora, há pessoas que fazem desse movimento da religiosidade algo que vai auxiliar a vida a ser mais benemerente, e há outros que fazem disso uma forma de escravatura, fazem disso uma forma de aprisionamento, fazem disso uma obsessão. Nesse sentido, continua sendo escolha.